Também foi registrado a evolução histórica do edifício em termos de volumetria, o que foi sendo acrescentado, né, na edificação original, as modificações que ocorreram, desde a construção de anexos ao Jardim da Infância, o fechamento de 2 terraços que originalmente existiam no edifício, que se transformaram em salas de aula no segundo pavimento, que foram mapeados e identificadas as datas onde ocorreram essas modificações. Também se identificou na parte interna de todo o edifício aquilo que foi alterado do projeto original, onde existiram aberturas de vãos, isso é, portas ou paredes que foram mexidas, modificadas, né, quebradas, mudanças de nível, etc. Que são coisas importantes por ser um edifício também tombado, que fossem identificadas e registradas. Os 2 pavimentos, né, tudo isso que foi alterado. E também se buscou identificar qual era a distribuição das atividades originais da escola. De que forma, né, os usos foram pensados para esse edifício e de que forma isso foi se transformando ao longo do tempo. Então, para os 2 pavimentos também foi identificado, né, e a relação disso com os usos atuais. Para fechar o diagnóstico, então, são feitas fichas onde são identificados todos esses danos, classificados em algumas categorias e, de novo, né, mapeados e fotografados para que a gente pudesse, enfim, desenvolver o projeto da restauração segundo os problemas específicos do edifício. Como o Thiago comentou antes, e como o secretário também comentou, não é um projeto genérico. A gente não pode dizer simplesmente que temos que arrumar o piso, pintar as paredes, arrumar as esquadrias. Não. Para cada uma das coisas, para cada esquadria, foi identificado qual era o problema dela. Eu não posso simplesmente tirar uma janela do IE e fazer uma nova e substituir. Eu tenho que tentar manter aquilo que é original. Então, se está quebrado um vidro e uma parte de madeira, aquilo ali foi medido, foi desenhado, foi cotado, foi orçado e tem que ser feito em cima o conserto dessa esquadria, a restauração dessa esquadria. Então, isso é um trabalho, né, que demora e demanda, né, uma especialização que deverá agora ser feita e cuidada na obra, na sua execução. Então, foram identificadas essas alterações, né, dos espaços internos e espaços externos. E isso também se transforma em desenho, não é só fotos, gente. Então isso depois tudo é mapeado, desde aquelas pequenas pichações e coisas que acontecem, a questão mesmo de infiltração de água, que acontece nas fachadas, por exemplo, é mapeado. Também é mapeado nos espaços internos, o que acontece em relação a pisos, paredes, né? Tudo isso está registrado em desenho. Isso é um registro, né, de novo, destacando que foi feito no ano passado. Possivelmente tem coisas que eu tenho alterado. Devem ter novas pichações, coisas novas que podem ter acontecido, né, dentro do edifício, mas como o edifício está sendo utilizado, isso vai acontecer, esse processo de deterioração. Também foi feita uma catalogação e avaliação do mobiliário existente na escola, né, que também faz parte do tombamento. Nós temos uma série de móveis e utensílios da escola que têm valor histórico e estão dentro desse conjunto do tombamento. Então, desde a questão, por exemplo, aqui das cadeiras do auditório, que é uma tipologia de mobiliário muito comum, se a gente for verificar edifícios desse período, e para espaços de auditório e cinemas, essa cadeira de madeira ela tem um valor em termos de desenho, né, e a gente vê o estado, né, pela falta de manutenção e conservação que a gente se encontra. Isso também fará parte do processo de restauração. Os móveis identificados, o conjunto de mobiliário identificado, será restaurado e recuperado nas condições, para voltar a ter condições de uso adequado. Então, como conclusões desse diagnóstico, a gente tem algumas questões importantes, né, que são as causas de degradação de 2 naturezas distintas. A primeira, que são os aspectos intrínsecos à edificação, que é em relação à posição do edifício, a orientação do edifício, e referentes à estrutura, que foi se degradando. Então, as relações de clima, orientação, a questão das fundações e do terreno, né, os elementos constituintes que vão se degradando ao longo do tempo pela falta de manutenção e a questão dos sistemas construtivos. Mas as principais causas de degradação do IE não são as questões intrínsecas do edifício, mas sim as causas externas, né? Esse é o principal fator de degradação da edificação. As causas provocadas por ação e atividade humana é o maior problema do IE, né, que foram obras de manutenção inadequada ao longo do tempo em relação a um bem tombado, as questões mesmo de degradação física e destruição do patrimônio público, né, a substituição de alguns elementos estruturais de forma equivocada, né, também a questão de agentes naturais de ação ocasional e também agentes naturais de ação prolongada, principalmente pela questão de mudança de usos
dos ambientes e substituição dos revestimentos originais como questões importantes dessa degradação. Então a gente tem algumas conclusões importantes. O edifício ele foi muito bem construído, a estrutura dele é muito boa, permite que ele seja readequado e readaptado segundo as questões técnicas contemporâneas, né? Foi construído com materiais de excelente qualidade, né? E a gente tem um problema um pouquinho de drenagem. Mas o uso inadequado, né, e as intervenções que foram sendo realizadas, né, como a manutenção do telhado, que foi um problema, e é um problema muito sério na edificação, obras que foram feitas de forma inadequada ao longo do tempo, né, fechamento dos terraços, sobreposição de pinturas e novos elementos no edifício, e a alteração do forro de madeira substituído por peças de pré-moldado de concreto, foi uma questão importante na modificação do edifício. Também foram feitas as identificações em relação às cores originais do edifício dentro desse processo, né, de recuperação para restauração. Então foram identificadas algumas cores originais, foram feitas janelas de prospecção cromática, identificadas essas cores que foram sendo pintadas do edifício por dentro ao longo do tempo. E também foram feitos testes com o revestimento externo, buscando recuperar esse Cirex, né, que é um revestimento muito usado nesse período, nos anos 30, como revestimento externo das edificações, né. Esse conseguiu recuperar o traço desse revestimento para que possa ser refeito para ocupar novamente, né, as áreas onde houve essa perda de revestimento. E por fim, agora sim, né, o projeto, que é o que vocês realmente estão esperando, mas é importante a gente contextualizar, né, todas essas questões, né. A gente tem algumas questões importantes que vão desde a questão da definição do conceito, que é a relação do todo da edificação e as diferentes partes. E aí a gente se faz 3 perguntas. O que devemos fazer com esse tipo de educação, com esse edifício, né, que tem um valor histórico importante? Primeiro, recuperar aquilo que é dito como valor de verdade da edificação. Segundo, a autenticidade e as questões de originalidade do edifício. Como? Através da conservação, da supressão de partes que foram anexadas ou realizadas em termos de obra de forma equivocada e anexando, complementando o edifício, né, segundo os padrões e as questões técnicas adequadas para essa edificação. Então a gente busca trabalhar com 4 conceitos da restauração, né? O primeiro deles é a conservação, que busca consolidar, garantir o tempo de duração, pôr de lado as intervenções inadmissíveis do edifício. O segundo conceito foi o próprio restauro, com o objetivo de também, né, de eliminar as modificações incompatíveis e introduzir outras modificações, consolidando aquilo que é original. A reestruturação, que transforma conservando as partes, substituindo ou acrescentando outras. E a reconstituição, né, que é a substituição aí sim por réplica, quando parte do edifício original foi destruído e a gente tem como reconstituir, então, de forma adequada. Tudo isso, gente, não é uma coisa que a gente inventou, né? Isso são teorias clássicas do restauro, baseadas na escola italiana, que é a escola que subsidia essa questão, e a gente aplica isso no Brasil, e também, né, com essas orientações dos órgãos de patrimônio sobre esses conceitos de restauração. Então é importante destacar. Então, em relação a esses critérios, né, esses 4 critérios aqui reunidos em 3 cores, a gente buscou estabelecer alguns princípios, alguns conceitos e algumas diretrizes que orientam, então, todo o projeto e definem a linha de trabalho e a forma como isso é desenvolvido, né, buscando o respeito, né, e a valorização do patrimônio como conceito e a atualização e qualificação do edifício, né, que é uma necessidade latente para o atendimento, né, com condições adequadas da atividade de escola para aquela edificação. A primeira coisa aqui que a gente apresenta para vocês é uma coisa que a gente não se dá conta quando a gente vê uma obra, e aí quando a gente tem obra de restauro, que é um ponto importante. A primeira coisa que deverá ser feita quando se começar a escola são alguns pontos que a gente chama de prospecção arqueológica. Deverão ser pesquisados, né, no subsolo da escola, em função das características de localização desse terreno junto à área central da cidade, que é uma área mais antiga, né? Então serão feitos pontos de prospecção buscando a existência de alguns vestígios desse espaço, né, que tem um valor histórico importante, o Campo da Várzea, o Campo da Redenção, que era, né,
contíguo a grande parte da cidade murada, que era o centro de Porto Alegre, que era a cidade, e que podem existir vestígios. Também foi uma possibilidade de um assentamento de escravos, né, em frente da igreja do Bonfim, que a gente tem ali. Então, podem existir resquícios arqueológicos que deverão ser investigados no começo da obra, né, como isso um critério do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, do IFAM, né, para obras de restauração. Essa verificação das questões de arqueologia. Outro conceito trabalhado como conceito, e isso já é uma solução do projeto, são as questões de sustentabilidade ambiental, né? Isso era um requisito do edital, isso é um princípio que nós trabalhamos dentro do escritório, né? A gente trabalha com alguns conceitos importantes, e a questão da sustentabilidade, da eficiência do edifício é buscada, né, com esse projeto de restauração do IE. Aqui são só algumas coisas para exemplificar, né? Toda a iluminação da escola se utiliza de lâmpadas de LED, para a nova proposta, né, que tem uma garantia maior e tem um consumo muito menor. Toda a água desses telhados que estão marcados em azul serão recolhidas e armazenadas, né, e serão reaproveitadas no edifício para as bacias sanitárias e também para limpeza, né, e rega dos jardins das áreas externas. Isso também tem a ver uma coisa importante com a questão da permeabilidade do solo, né? Então a gente vai manter e até ampliar um pouquinho essas áreas permeáveis, que são essas áreas verdes, né? São os pisos permeáveis, isso também é um requisito de legislação, né? A gente tem um percentual de área do terreno que não pode ser recoberta por pavimentação, então a gente mantém essas áreas verdes. Tem também pisos, né, semipermeáveis em algumas áreas, que são pisos que têm blocos de concreto que absorvem, com partes de grama que também absorvem a água da chuva, e temos aquilo que são chamadas bacias de amortecimento, né? O edifício tem um problema em algumas áreas, né, de quando a gente tem muita chuva, o solo, em função dessas características, ele tem um lençol freático muito próximo, então às vezes a água não é absorvida, então são criadas aquilo que a gente chama de bacias de retenção, isso é, são reservatórios que podem acumular essa água em excesso, né, e depois ela pode ser liberada, ou até mesmo, em alguns casos, ela é reutilizada e armazenada na cisterna. São subterrâneos, tá, gente, esses retângulos azuis, né, para armazenamento dessa água em excesso, que depois é liberada no sistema. Também a questão da eficiência energética, né, do edifício, como eu já comentei com vocês, a questão da iluminação de LED, das eficiências dos espaços, né. Para isso é adotada uma solução padrão nas salas de aula e nos espaços internos de rebaixamento do forro, né, para que a gente tenha uma eficiência energética melhor, tanto para a questão da iluminação, mais próxima, né, aquilo que é o mais importante, iluminar bem os espaços de aprendizagem, as classes dos alunos, né, e também em relação ao conforto térmico, que a gente tenha uma área menor, porque há uma previsão de climatização de todos os espaços, né, do Instituto de Educação. Aqui, só para ilustrar, são todas as redes, né? Então, redes de infraestrutura, as águas, abastecimento de água e os reservatórios de incêndio, que é uma coisa importante, né? Um tema importante dentro do projeto. Toda a rede elétrica que será feita nova, toda a rede de esgoto que também será nova e todo o sistema de ar-condicionado de todos os espaços, então, que serão climatizados no edifício. Todas essas redes são, né, é importante destacar, serão redes novas, todas as redes deverão ser refeitas no edifício, né? Aqui a gente tem uma proposta do zoneamento novo, né, a nova distribuição dos espaços, né, e a gente busca, aí sim, uma tentativa de agrupamento por tipos de uso para um melhor controle da própria direção da escola, da administração de escola, concentrando os usos administrativos no térreo, né, onde já existe hoje a parte da secretaria, e recuperando, digamos assim, o espaço do segundo pavimento como um espaço de fato destinado à educação, com as salas de aula, com os laboratórios especializados, e aí sim, laboratórios equipados com as coisas necessárias para todas as áreas, né? E também algumas salas de aula que vão se concentrar ainda também no pavimento térreo.